sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos aprender a criar o efeito cáustico dentro do 3D Max. O que seria o efeito cáustico, né? É o efeito da dissipação da luz quando ela atravessa algum objeto, ou ela pode ser rebatida por esse objeto. Todos nós já podemos perceber o efeito cáustico em algum momento da vida, quando nós temos uma caneta, por exemplo, colocada em algum ambiente que tem luz solar, ou então um copo comum de água, quando ele gera aquele brilho abaixo do copo sobre a mesa. Então nós temos vários efeitos cáusticos que acontecem durante o nosso dia a dia. Esse efeito cáustico ele é dedicado a objetos pequenos, tá? Ele é dedicado a objetos menores. Então o que isso significa? Eu não posso utilizar o efeito cáustico em uma cena grande. Por exemplo, eu tenho uma casa, né? Eu vou renderizar uma casa completa e vou jogar o efeito cáustico em toda essa casa. O efeito cáustico ele demora muito para ser renderizado, ele demora muito para ficar pronto. Então é um efeito dedicado a objetos, por exemplo, canetas, frascos de perfume, joias e assim por diante. São objetos menores. Nós podemos criar o efeito cáustico aqui. Eu vou mostrar uma das formas e depois eu vou falar sobre outras formas também que há de se criar o efeito cáustico. Nós temos várias maneiras de se refletir aquele efeito sobre os objetos. Para a gente começar a criar o efeito cáustico, nós temos que ter em mente o seguinte: nós precisamos criar uma cena comum, sem pensar no cáustico. Vamos criar uma cena. Então, primeiramente eu vou acessar o meu painel left, painel lateral. Vou criar aqui um box. Transformar esse box em um Edit Poly. Voltando aqui na perspectiva. Vou transformar esse box em Edit Poly aqui. Após transformar esse box em Edit Poly, nós vamos criar uma divisão nesse box. Então vou criar uma divisão no eixo aqui. Então Connect. Vou criar mais uma divisão na lateral. E uma última divisão na horizontal. Perfeito. Dividimos o nosso box algumas vezes aí. O que temos a fazer agora é aplicar um Turbo Smooth. Então vou selecionar o meu painel Modify, Modify List, Turbo Smooth. Vou adicionar aqui o Smooth algumas vezes. Percebemos aí que o Smooth foi aplicado. Perfeito. Vou voltar no modo de edição desse polígono e vou deletar essa parte da frente. Então, Delete. Novamente Turbo Smooth. E agora temos aí uma caixa, né? Deixa eu suavizar um pouco mais esse efeito. Aplicar um looping. Agora vamos ver como vai acontecer aqui no nosso caso. Temos um efeito agora mais suave. Essa caixa, eu vou estar explicando o porquê de uma caixa mais à frente. Então vou selecionar essa borda. Perfeito, criamos a nossa caixa. Agora eu tenho que inverter a malha dessa caixa. Imagine que essa caixa ela possui uma pele e a pele está virada para fora. Então vou ter que inverter. Seleciona todos os nossos polígonos e aplica um flip. Veja que o lado de dentro está escuro e o lado de fora está mais claro. Então vou aplicar o flip e agora o lado de dentro ficou mais claro. Perfeito, criamos o nosso ambiente. Agora vamos criar os objetos. Então, para esse exemplo, eu vou criar um objeto e mais à frente nós vamos criar outros objetos. Então, o primeiro objeto que eu vou criar aqui vai ser uma teapot. Então, eu vou criar essa teapot, dividir ela aqui com 8 segmentos, transformar essa teapot no Edit Poly, convertemos em Editable Poly e agora vamos juntar essa parte aqui da tampa mais o corpo dessa chaleira, selecionando as duas bordas, Bride. Vai juntar as duas partes. Depois é só selecionar os outros caps, que são os outros buracos que tem nesse objeto, com a nossa ferramenta borda, e aplicar um cap, tampando assim todo o nosso objeto, transformando ele em um objeto sólido. Vamos posicionar essa teapot dentro da nossa cena. Perfeito. Em relação ao grid, essa cena está um pouco grande, então eu posso diminuir um pouco aqui essa cena.
Podemos ver aí que a cena agora está menor. Eu estou fazendo isso simplesmente para ter uma relação, tá? Para quem vai modelar aí, vai ver o grid e vai tentar modelar algo mais próximo possível. Perfeito. O que nós temos a fazer agora é criar os materiais. Esse material da Teapot, nós vamos criar um material de vidro do nosso Art Design. Selecionando o nosso objeto, vamos clicar em Standard, buscar o nosso material Art Design do Mental Ray. Se esse material não estiver aparecendo, nós temos que acessar a guia Render Setup, Assign Render na guia Common, Assign Render e selecionar Mental Ray Render. Até aí tudo bem, vamos lá. Selecionamos nosso material, clicamos em Standard, Mental Ray Art Design, aplicamos esse material à nossa Teapot e selecionamos um template. Selecionar o template aqui de Glass Physical, tá? Vidro físico. Temos o nosso material já aplicado à nossa Teapot. Agora vamos aplicar um segundo material ao nosso cenário. A esse cenário eu vou aplicar um material também Art Design. Vou aplicar um material Matte Finish, que é o primeiro template, e deixar ele um pouco mais claro. Quase branco, mas não precisa ser totalmente branco. Agora, para a gente poder melhorar essa renderização, vamos criar nosso primeiro render e observar o que nós acabamos de criar. Temos um efeito aí de um vidro, temos o nosso ambiente claro, né, branco, e vamos adicionar uma Daylight. Então selecionamos nosso painel Create, Lights, Luzes Standard e Skylight. A Daylight aqui no caso não vai ser possível não. Então adicionamos aqui uma Skylight, vamos renderizar novamente. Deixa eu salvar esse render aqui. Agora temos um render mais consistente. Temos a imagem aí mais escura, não é isso? Temos que trabalhar agora o reflexo dessa imagem. Nossa imagem ela não possui reflexo, porque nosso cenário é todo branco. Então eu vou acessar o material dessa Teapot, material Editor. Selecionamos o material do Glass Physical. Vamos descer aqui os nossos menus até especial para os nossos maps. Especial para os nossos maps, nós temos a nossa guia Environment. Clicamos em None Bitmap e selecionamos uma imagem HDR. Eu tenho aqui uma imagem HDR de exemplo, eu vou estar postando ela juntamente com o tutorial. Clicamos em abrir, OK. Agora o nosso vidro já possui reflexo. Nós percebemos aqui que agora ele tem o seu reflexo próprio. Podemos sair e renderizar mais uma vez. Agora ele ficou mais realista, né? Agora ele possui já os reflexos do ambiente. Agora vamos começar a configurar essa iluminação. Nós percebemos que a iluminação está um pouco escura. Então eu vou adicionar uma segunda iluminação a essa cena. Uma Mental Ray Area Omen. Mental Ray Area Omen. Nós vamos selecionar aqui, aplicar a cena, renderizar mais uma vez. Percebemos que ela está um pouco estourada. Então nós vamos acessar novamente o painel Modify dessa iluminação. E aqui intensidade eu vou colocar em 0,2. Vou renderizar novamente. Agora sim temos um efeito aí bacana. Nós temos que deixar essa nossa cena um pouco mais escura, tá? Por que um pouco mais escura? Como nós vamos criar agora o efeito cáustico ele exige a cena um pouco mais escura para poder criar mais claramente os efeitos. Depois que os efeitos estejam prontos, nós podemos voltar às luzes e deixá-las mais claras. Então para isso eu vou acessar essa luz aqui novamente, vou colocar um valor 0,1. Na Daylight eu acho que eu posso deixar a mesma coisa, vamos ver aqui. Vamos colocar 0,1 também, renderizar. Perfeito, nossa cena aqui ela está escura, mas já dá para se ter a noção do que nós vamos estar criando. Agora nós vamos criar uma iluminação dedicada ao nosso caustic. Gente, prestem muita atenção nessa parte. A maioria do pessoal tem dificuldade em criar cáustico por causa disso. Quando nós vamos criar um efeito cáustico, o Mental Ray ele calcula o cáustico a partir de um menu separado.
Então isso significa o seguinte: essa iluminação de cáustico, ela necessariamente ela não precisa iluminar a cena, ela só precisa existir naquela cena para gerar o cáustico. Então nós não precisamos ligar essa luz de forma que ela vá iluminar muito a cena. Então para isso eu vou criar aqui, por exemplo, uma Spotlight. Vou clicar no meu painel Create Light, Target Spots. Target Spot, eu vou lançar essa spot sobre a teapot. Perceba que foi lançada. Agora eu vou pegar o valor dessa iluminação, vou deixá-lo bem baixo. Então lancei aqui sobre a teapot. Acessar o painel dessa Spotlight. E vou colocar aqui o valor dessa Spotlight, intensidade Color, como 0,001. Ou seja, basicamente ela não vai iluminar, não vai fazer nada. Vamos renderizar aqui novamente. Percebam que não aconteceu nada na cena. Isso seria o contrário se eu tivesse colocado o valor 1, né, ou o valor 001. Vou renderizar aqui mais uma vez. Com o valor 001 ela já mostra aqui uma iluminação básica na cena. Só que eu não quero isso. Vou colocar o valor novamente 001. Perfeito. O que nós devemos fazer agora é aquilo que eu sempre venho explicando dentro dos nossos tutoriais. Toda vez que nós vamos simular algum efeito dentro do 3D Max, nós temos que falar para o 3D Max o seguinte: 3D Max, eu quero que você simule esse efeito com esse objeto. E para que eu faça isso, eu tenho que selecionar os objetos, no caso a minha luz, que é dedicada ao caustic, e o meu teapot. Clicar com o botão direito, Object Properties, propriedades do objeto, Mental Array e Generate Caustics. Tá? Então agora nós estamos marcando aqui como se esse objeto vai gerar cáusticos. Ok. Além disso, nós temos que acessar o nosso menu Render Setup, Indirect Illumination. Indirect Illumination, nós vamos habilitar a aba Caustics e Global Illumination. Enable para habilitar o cáustico. E vamos renderizar agora mais uma vez. Lembrando que a nossa última renderização está aqui, né? Não foi completa, mas dá para ver os passos. Renderizar mais uma vez. Pessoal, percebemos agora uns pequenos pontinhos aparecendo aqui na cena. Não sei se vai ficar visível, mas temos uns pontinhos aparecendo bem pequenos, tá? Esses são os nossos cáusticos, porém eles estão em pequenos fótons, pequenas células de luz. Essas pequenas células de luz, de iluminação, nós temos que aumentar a quantidade dessas células. Então nós vamos acessar a nossa guia Indirect Illumination e praticamente agora vamos ficar só nela. Primeiramente, eu vou aumentar aqui o máximo número de fótons por cada sample. O que significa máximo número de fótons por cada sample? Cada fóton, que é uma célula, ela se dissipa, ela estoura, virando os samples. Então, cada número de fótons por sample ela vai se dissipar. Quanto maior a quantidade que nós colocarmos aqui, maior será a dissipação. Vou colocar aqui 1500. Fazer um render teste aqui rapidinho. Percebam que aparentemente nada aconteceu, não é isso? Então vamos cancelar a renderização. Vamos passar aqui para o próximo. Agora nós temos um menu abaixo aqui chamado Light Properties, propriedades da iluminação. Nós vamos aumentar aqui manualmente. Vamos colocar o Decay em 2.2 para que ele haja uma transição suave, não fique rígido essas células de iluminação. E o Average Caustic Photons per Light, nós vamos colocar o valor de 200.000. É muito, não é? Na verdade não. Vamos renderizar e vamos ver. Agora nossas células sumiram. Eu tenho um efeito aqui bem suave de iluminação na cena. Esse efeito está muito suave ainda. Agora nós temos que configurar o nosso cáustico. Vamos acessar a nossa iluminação que vai gerar cáustico. Vou selecionar ela aqui, a Spotlight. Vou diminuir essa área de atuação dela aqui. Spotlight parâmetro. E o cone interno eu vou diminuir aqui na nossa teapot. Agora eu vou descer essa rolagem aqui até Mental Array Indirect Illumination. E aqui nós temos aqui energia, Caustic Photons e DI Photons. Energia, quando nós falamos de energia, nós falamos de força, de potência, né? Então quando nós falamos de energia, se eu deixar a energia da forma que está, ela vai se mostrar mais escura. Se eu aumentar a energia, a luz ela vai ficar mais clara. Então eu vou aumentar primeiramente a energia aqui para 10.
E agora eu vou renderizar mais uma vez aqui. Observamos aqui que com a energia aumentada nós já temos o cáustico começando a aparecer, bem suavemente, mas está aparecendo. Então vou cancelar a renderização agora, criar uma cópia. Agora, ao invés de aumentar a energia, vou manter a energia na verdade em 10, vou aumentar o Caustic Photons, vou aumentar para 10. Renderizar mais uma vez. Agora o cáustico já se mostra mais presente aqui na cena. A partir de agora, tudo é configuração. Nós temos que acessar. Veja que aqui essa imagem já ficou mais clara, mais nítida. Nós temos que acessar os painéis agora de Indirect Illumination e começar a trabalhar entre o painel Direct Illumination e o painel da nossa iluminação. Vamos lá em Direct Illumination novamente. Direct Illumination, nós vamos aumentar aqui números de cáustico, multiply. Vou colocar o filtro como Gauss para poder dissipar a iluminação. Maximum Sample Radius, vou colocar aqui um valor bem pequeno, 0,01. Perfeito, vou renderizar mais uma vez. Agora temos o efeito cáustico começando a aparecer. Só que eu percebo que ele ainda aparece granulado, então eu tenho que aumentar o número de fótons. Deixa eu posicionar essa luz melhor aqui, para que ele fique mais aparente na cena. Vou diminuir a iluminação da cena também um pouco. Então vou colocar aqui 0,05. E a nossa Daylight 0,05. Vamos renderizar mais uma vez essa cena. Percebam que o cáustico aparece perfeitamente aí na cena, né? Se eu der um zoom bem próximo do nosso efeito, vamos renderizar aqui bem de perto, nós temos o cáustico acontecendo, porém nós temos células divididas, o que não gera um efeito tão bonito como se fosse completo, né? Então a partir de agora nós vamos voltar no nosso painel em Direct Illumination. Direct Illumination, nós temos o número de fótons por sample, nós temos aqui 1500, né, já é um valor bom, um valor alto. Vou aumentar essa célula aqui um pouco, vou colocar em 0,05. Average Caustics, nós temos aqui 200.000, eu vou colocar... Nós podemos acessar esse menu do Light Properties. Temos aqui Average Caustic Photons per Light. Vamos colocar aqui um valor maior agora, 500.000, que é um valor alto, tá? Vamos renderizar mais uma vez. Então vou salvar aqui a imagem, renderizar e observar se vai modificar alguma coisa. Percebemos que agora a nossa iluminação, nosso cáustico, ele já está mais claro, mais nítido, né? Após isso, é só começar a configurar entre esses valores, que é o nosso painel de cáustico, e o valor do nosso painel da iluminação. Então nós temos aqui a nossa Spotlight. Vamos acessar aqui o número de cáustico por fótons. Vamos colocar um valor 20, 25. Renderizar mais uma vez. E temos aos poucos aí o nosso cáustico aparecendo na cena. Obviamente esse efeito ele vai se mostrar diferente em cada objeto. Cada objeto vai gerar um cáustico diferente, tá? Então nós temos que ter isso em mente. Vou colocar aqui um valor baixo de samples, 500 por exemplo. Vou renderizar aqui. Temos um cáustico aí muito bem elaborado na cena. Agora vamos criar um novo objeto, né? Então, qual que é o procedimento? É exatamente o mesmo. Cria-se o objeto. Então eu vou criar aqui um objeto qualquer, standards, objeto estendido, uma torus, que é um objeto muito utilizado aí nesse efeito cáustico. Uma torus é um objeto mais complexo, então ele gera mais reflexos, né? Vou posicionar essa torus aqui na nossa cena. Posicionei aqui. Vou
fazer o mesmo procedimento, vou adicionar aqui algumas divisões. Clicar com o botão direito, Object Properties, Meta Array, Generate Caustics, e agora aplicar o material sobre esse objeto. Eu posso aplicar aqui o mesmo material, não tem problema. Se eu renderizar agora essa imagem, vamos ver o que vai acontecer aqui nesse caso. Eu tenho cáustico gerando na minha teapot, mas não tenho cáustico gerando na nossa torus, né? Isso acontece, obviamente, porque eu não tenho uma luz dedicada ao cáustico para a nossa torus. Então, para mim poder gerar o cáustico nessa torus, eu tenho que criar uma iluminação aqui na cena. Para mim poder iluminar os dois objetos de maneira uniforme, eu vou transformar esses spotlights em uma luz Ohms, ou seja, uma luz de ponto. Então, eu vou selecionar o meu painel aqui dessa iluminação. Ao invés de spot, eu vou colocar como Ohm. E agora, novamente, eu vou renderizar. Deixa eu observar qual que é a área dessa Ohm aqui. Nós temos aqui Near Attenuation. A área dessa atenuação, ou seja, dessa iluminação, é esse ponto azul. Vou diminuir aqui até que ele pegue os dois objetos. E, novamente, vou criar uma nova renderização aqui na cena. Salvar a renderização anterior. E agora eu vou renderizar. Ok, acabamos de renderizar o nosso efeito cáustico. Agora percebemos que os nossos dois objetos na cena refletem e criam o cáustico com perfeição, né? Nós temos o cáustico sendo gerado pela nossa torus e temos o cáustico sendo gerado pela nossa teapot. A partir de agora é só configuração de cena, né? Observação. Será que esse efeito cáustico aplica somente a objetos de vidro? Não. Ele se aplica a qualquer objeto metálico, objeto plástico, qualquer um. Desde que nós colocamos no menu lá do Object Properties como gerar cáustico. Então eu vou dar um exemplo aqui bem rápido. Na vista front eu vou criar aqui uma meia lua com a nossa line. Criar o painel Create Shape Line. Vou criar aqui um efeito meia lua. Beleza. Vamos trabalhar um pouco aqui o tamanho. E temos aqui uma aliança, por exemplo, né? O pessoal tem muita dúvida sobre essa questão, alianças. Então vou colocar aqui uma aliança na cena. Vou dar um hide nesses dois objetos aqui. Após adicionar essa aliança na cena, eu já tenho a minha iluminação aqui, que já está gerando o cáustico. Então eu posso posicionar ela aqui em qualquer local. Vou posicionar ela mais acima. Agora essa aliança eu vou adicionar um material. Então vou criar um material aqui, Art Design. Standard, Art Design. Selecionar um template, eu tenho material cromado, tenho material de copper, né, que é o material similar ao bronze aí. Vamos deixar esse material mesmo, só de teste, só para a gente poder ter uma noção do que vai acontecer. Vou colocar 32 samples, clicar sobre a aliança, Object Properties, Meta Array, Generate Caustics. E agora eu vou renderizar essa imagem mais uma vez. Está gerando para mim alguma mensagem de erros, que não há fotos sendo emitidos em determinada luz. Então vou dar um close, vou cancelar essa iluminação. É como se essa luz não estivesse gerando cáustico. Vou colocá-la como spots novamente.
vou desmarcar aqui o Near Attenuation. Tá dando o mesmo erro aqui, vou trocar o material. Na verdade eu não fiz teste antes de fazer esse tutorial, então isso acontece, é natural, tá? Vou colocar o material cromado. Vou selecionar Art Design novamente, Template, Material Chrome. Depois eu resolvo por que está acontecendo isso. O material Chrome já está aplicado. Havia me esquecido, tem que reposicionar essa iluminação também. Sempre buscando reposicionar ela aqui na cena. Agora nós temos o cáustico sendo gerado aqui na aliança, né? Então temos o efeito cáustico aí gerando dentro da aliança. Ah, Daniel, mas se eu quiser aumentar a intensidade desse cáustico, eu estou achando que ele está muito escuro ou muito claro. É só acessar o painel lateral da iluminação e aumentar a energia. Nesse caso aqui eu vou colocar 20, por exemplo. Vou renderizar aqui mais uma vez. Eu acho que está sendo umas explicações bem claras, bem diretas mesmo, tá? Eu acho que não vai ter dificuldade, mas qualquer dificuldade que apareça aí conforme, vocês podem estar em contato relativo ao nosso cáustico, podem entrar em contato através do e-mail, que eu vou estar respondendo, pessoal. Sempre fica aquelas dúvidas, né? Dúvidas bobas, mas a gente sabe que fica. Então é só acompanhar o tutorial bem direitinho, bem devagar, com muita calma, e depois nós vamos acessando aí essas dúvidas, vamos acabando com as dúvidas aos poucos. Após terminar a cena, fica óbvio aí de só preparar a cena mesmo e melhorar a iluminação. Nesse caso aqui a nossa iluminação ainda está comum. Aí nós podemos melhorar essa iluminação, deixar ela mais clara, mais escura e assim por diante. Só posicionar aqui as duas alianças. Uma é um pouco menor, né? Perfeito. E agora é só renderizar novamente. Vou aumentar a área do cáustico aqui para que gere cáusticos nas duas iluminações, nos dois objetos. Então tem que selecionar a minha iluminação, aumentar a área do nosso spotlight. Perfeito. E é isso aí, pessoal. Finalizamos o nosso efeito cáustico. Não se esqueçam de colocar a imagem no environment. Nós temos o nosso material cromado, mas ele não tem ambiente ainda. Então colocando a imagem no nosso environment, ele vai ficar mais completo. Temos aí o nosso environment agora. Temos como colocar as imagens do environment borradas também. No caso da aliança, ficaria melhor, né? Ela mais borrada um pouquinho, porque a aliança a gente sabe que não é tão cromada, ela é um pouco fosca. Então nós podemos adicionar aqui a imagem borrada ou até mesmo entrar no próprio canal que nós estamos aplicando aqui. Nós temos aqui um efeito blur. Vou colocar o blur aqui em 5, por exemplo, renderizar mais uma vez. Nós temos um blur mais aplicado a esse objeto. Depois nós temos que melhorar a cena para fazer o render final. Então nós vamos acessar o nosso painel em Direct Illumination, só esperar terminar aqui a renderização. Ficou excelente aí. Vamos acessar o nosso painel em Direct Illumination, melhorar o nosso Final Gather, colocar um valor médio. Não é necessário utilizar bounces nesse caso, tá? Vai deixar a renderização mais pesada. Melhorar aqui os reflexos. Temos o cáustico gerando, tudo ok. Selecionar a nossa iluminação da cena, que é a nossa luz Omen, Menta Ray Area Omen. Vou colocar o valor dela em 1, para
poder deixar a cena mais clara. E é isso aí, finalizamos o nosso tutorial dessa forma. Deixa eu posicionar essa iluminação aqui também. Perfeito. Ah tá, uma explicação aqui última, só para a gente poder finalizar o nosso assunto. Por que eu criei esse ambiente, né? Qual que é o intuito de criar esse ambiente? Quando a gente trabalha com cáustico, a gente está trabalhando com fótons, com samples, com células de iluminação. Então esse ambiente ele retém essa iluminação para que a renderização aconteça mais rápido. Quando nós temos um ambiente aberto, vamos supor que a iluminação ela vai rebater no piso, vai gerar o fótons e os fótons vão sair voando pelo céu afora, né? Então nós vamos ter um ambiente infinito, isso vai pesar a nossa renderização, que o 3D Max vai calcular. Quando nós fechamos um ambiente, nós estamos dizendo para o fóton que ele vai calcular somente dentro desse ambiente. Então nós diminuímos os cálculos feitos pelo nosso processamento. E assim nós temos uma renderização mais rápida. Vocês vão poder perceber entre esses tutoriais e outros da internet, vocês vão perceber que o tempo de render é bem diferente. O nosso render aqui está acontecendo bem rápido. Isso está acontecendo por causa do nosso ambiente. Se não fosse esse ambiente, com certeza a renderização demoraria bem mais. Então pessoal, finalizamos mais uma vez aí. Fica mais um tutorial. Eu vou fazer alguns acertos nessa imagem, vou melhorar o cáustico, vou aumentar um pouco a iluminação que está um pouco escura e vou melhorar alguns detalhes, tá? Mas são só detalhes mesmo. Fica aí mais uma colaboração pessoal. Quem quiser estar acessando aí o nosso site, vai ter bastante tutoriais aí pessoal, vai ter bastante artigo. Eu vou estar postando as imagens que eu utilizei nesse tutorial, vou estar postando juntamente no nosso artigo, vai estar acompanhando aí o nosso tutorial lá no site. Deixa aquele enorme abraço a todos. Aproveitem bastante aí o final de semana, aproveitem os feriados aí para poder estudar, né? É importante agora que está chegando um momento de oportunidade para todos aí. Todos nós temos que aproveitar. Aquele enorme abraço e bons estudos a todos.